Quantas vezes você já se pegou encarando a tela do celular, olhando o saldo da sua conta e fazendo a mesma pergunta amarga: para onde foi o meu dinheiro? Você trabalha, se esforça, sacrifica seus finais de semana, mas parece que existe um ralo invisível onde toda a sua prosperidade escorre. Muitos dizem que falta sorte, outros culpam a economia. Mas a verdade que ninguém te contou e que pode ser difícil de engolir é que o problema não está no seu extrato bancário. O problema está no seu software mental. Imagine que sua mente é um computador de última geração, mas que está rodando um sistema operacional defeituoso, programado para a escassez. Não adianta ganhar mais se o código interno está escrito para te manter no zero. Antes de hackearmos esse sistema e instalarmos a atualização que vai mudar o seu jogo, faça o seguinte: se você sente que nasceu para algo maior do que apenas pagar boletos, inscreva-se agora no canal e deixe o seu like. Ao fazer isso, você envia um sinal claro para o seu cérebro de que o seu compromisso com a riqueza começou agora. A diferença entre quem constrói impérios e quem vive na sobrevivência não é uma herança bendita ou um bilhete de loteria. É a forma como eles enxergam cada centavo, cada hora e cada decisão. Você foi ensinado a acreditar que a pobreza é uma condição financeira externa, mas eu estou aqui para te provar que ela é, na verdade, uma coleção de hábitos de autossabotagem que você repete sem perceber. Hoje, nós vamos desconstruir essa prisão sem grades. Vou te mostrar como atualizar esse software mental defeituoso e por que o seu ponto de partida é apenas um mito que te impede de correr. Se você está cansado de ser um espectador da vida alheia e quer assumir o controle do seu destino, preste muita atenção. O que eu vou te revelar a seguir não é sobre finanças. É sobre a engenharia da sua liberdade. Prepare-se. Sua mente nunca mais será a mesma depois deste vídeo. Imagine dois homens sentados lado a lado na mesma empresa, ocupando o mesmo cargo e recebendo exatamente o mesmo salário, centavo por centavo. Ambos têm a mesma idade, enfrentam o mesmo trânsito e possuem as mesmas responsabilidades. Para o mundo exterior, o ponto de partida deles é idêntico. No entanto, se avançarmos o relógio em 10 anos, o cenário muda drasticamente. Um deles está preso ao mesmo birô, reclamando da inflação e contando as moedas para o café, enquanto o outro construiu um patrimônio sólido, desfruta de liberdade e não é mais escravo do contra-cheque. O que aconteceu aqui? O senso comum diria que foi sorte, que um recebeu uma herança escondida, ou que o destino simplesmente sorriu para um e deu as costas para o outro. Mas a verdade é muito mais profunda e, para muitos, desconfortável. O desfecho de vida deles não foi decidido pelo valor depositado na conta mensalmente, mas pela frequência mental em que cada um operava desde o primeiro dia. O mito do ponto de partida nos faz acreditar que a riqueza é uma questão de oportunidade geográfica ou genética. Mas a parábola desses dois amigos prova que a variável real é a mentalidade. Enquanto um operava sob a lógica da escassez, enxergando o salário como um recurso de sobrevivência para ser consumido imediatamente, o outro operava sob a lógica da abundância, enxergando cada real como uma semente, um soldado a ser enviado para a guerra para trazer prisioneiros. O primeiro via limites, o segundo via construção. O erro fatal da maioria é esperar ter dinheiro para só então mudar a mente, quando o processo é exatamente o inverso. Você não precisa de uma grande oportunidade para começar a pensar como um milionário. Você precisa pensar como um milionário para que as grandes oportunidades se tornem visíveis para você. Se isolarmos todas as condições externas, o que sobra é apenas a forma como você processa a realidade. O sucesso financeiro é o eco de um trabalho interno
que começou muito antes do primeiro milhão aparecer. Se você ainda acredita que o seu saldo atual define o seu teto, você ainda é prisioneiro de um mito que foi criado para te manter estagnado. Sorte é um apelido que os medíocres dão para a disciplina mental que eles não conseguem ter. Precisamos dar um nome real ao que você sempre chamou de falta de sorte. A pobreza não é um estado civil, nem um endereço, e muito menos a ausência de dígitos na sua conta bancária. Se tirássemos todo o dinheiro de um milionário hoje, em pouco tempo ele estaria próspero novamente, porque a riqueza dele não está no bolso, mas no método. Por outro lado, se dermos um prêmio de loteria para alguém com mente de escassez, as estatísticas provam que em menos de 5 anos, essa pessoa estará mais pobre do que quando começou. Isso acontece porque a pobreza é, na verdade, uma série de hábitos de autossabotagem profundamente enraizados que funcionam como um vírus no seu sistema operacional. Ela é uma construção mental que se manifesta na realidade física. O verdadeiro vilão da sua história não é o governo, o seu chefe ou a crise econômica. O vilão são os padrões mentais limitantes que você herdou e passou a aceitar como verdade absoluta. Esses padrões agem como um teto de vidro invisível. Você tenta subir, mas sempre bate a cabeça no mesmo lugar. Autossabotagem é aquela voz silenciosa que te convence de que você não merece o luxo, de que o dinheiro é sujo ou de que pessoas ricas são inerentemente más. Enquanto você enxergar o sucesso como algo externo e inalcançável, sua mente trabalhará incansavelmente para garantir que você permaneça exatamente onde está, para te manter em uma zona de conforto que, na verdade, é uma zona de perigo. Desconstruir a pobreza significa admitir que ela é um sintoma de como você trata suas escolhas diárias. É entender que você não está pobre, você está apenas reproduzindo comportamentos que geram escassez. Para mudar o fruto, você precisa primeiro mudar a raiz. Se você não atacar esses padrões agora, pode ganhar o dobro ou o triplo do que ganha hoje, e continuará sentindo a mesma asfixia financeira, porque o balde continua furado. O despertar começa quando você identifica que o inimigo mora dentro da sua própria rotina. O primeiro grande hábito que acorrenta a sua liberdade é a armadilha do imediatismo. Nós vivemos em uma era onde o prazer instantâneo se tornou a regra, mas para quem deseja construir riqueza, ele é o veneno mais letal. O ciclo vicioso dos gastos impulsivos não é sobre o que você compra, mas sobre a carência que você tenta preencher com o consumo. Cada vez que você gasta um dinheiro que ainda não produziu, ou sacrifica o seu futuro por um desejo passageiro de 5 minutos, você está sabotando a sua própria escada para o topo. Para entender o peso disso, você precisa mudar a sua perspectiva e começar a agir como um arquiteto da sua própria existência. Imagine que cada centavo que passa pelas suas mãos não é apenas uma moeda para ser trocada por um objeto ou um serviço, mas sim um tijolo. Um arquiteto sabe que para levantar uma mansão sólida e imponente, ele precisa de cada um desses tijolos dispostos com estratégia e paciência. Quando você gasta de forma impulsiva, é como se estivesse pegando os tijolos que deveriam formar as paredes da sua casa e os jogasse no lixo em troca de uma satisfação momentânea. No final do mês, você olha para o terreno da sua vida e ele continua vazio, não por falta de material, mas porque você desperdiçou a matéria-prima da sua construção. Economizar não é sobre privação ou sobre viver uma vida miserável. É sobre exercer o autocontrole necessário para garantir que o seu eu do futuro não seja um escravo. O imediatismo é a marca de quem ainda não entendeu o valor do tempo. Quando você domina o impulso de comprar o que não precisa para impressionar quem não gosta, você finalmente assume o controle do canteiro de obras. A verdadeira liberdade não é o poder de comprar tudo o que você vê agora,
mas a segurança de saber que você possui os tijolos necessários para sustentar qualquer sonho que deseje realizar amanhã. Transforme o ato de poupar em um ato de poder e pare de demolir o seu futuro antes mesmo de ele começar. O segundo hábito, que funciona como uma corrente invisível, é o que chamamos de gaiola sem grades, o medo fantasiado de prudência. Muitas pessoas passam a vida inteira estagnadas não porque lhes falta capacidade, mas porque foram ensinadas a confundir medo com cautela. Elas acreditam que sonhar baixo é uma forma de segurança, uma maneira de evitar decepções, mas na verdade isso é apenas um desrespeito profundo ao potencial humano que carregam. Essa mentalidade cria uma prisão onde as paredes são feitas de crenças limitantes herdadas de gerações anteriores. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é difícil de ganhar, que sua família nunca teve sorte, ou que o sucesso é algo reservado para um grupo seleto de pessoas iluminadas. Talvez você use o passado dos seus pais, marcado por dificuldades ou vícios, como uma justificativa para o seu presente estático. Mas entenda uma coisa: o seu passado é um lugar de referência, não um lugar de residência. O fato de você vir de uma árvore com raízes tortas não significa que os seus frutos também precisem ser amargos. Sonhar grande não é um ato de arrogância ou uma ilusão infantil, é uma ferramenta estratégica. Quem sonha pequeno gasta a mesma energia de quem sonha grande, com a diferença trágica de que, se o pequeno sonhador alcançar seu objetivo, ele continuará na mediocridade. A gaiola sem grades é confortável porque não exige riscos, mas ela é o lugar onde os talentos morrem por inanição. Para sair dela, você precisa parar de pedir permissão para prosperar. O medo sempre existirá, mas a diferença entre o escravo e o mestre é que o mestre utiliza o medo como um sinal de que está avançando em direção ao desconhecido, enquanto o escravo o utiliza como uma desculpa para recuar. Honre a sua história, mas não se torne um monumento aos erros dos outros. A sua linhagem de escassez termina no momento em que você decide que o teto dos seus antepassados será o seu piso. O futuro não é uma repetição do que veio antes, a menos que você tenha medo demais para escrever um roteiro novo. O terceiro e o quarto hábitos que formam a fundação da estagnação são a procrastinação e a ausência de metas claras, uma combinação letal que eu chamo de combate à inércia. A procrastinação é o ladrão silencioso da sua dignidade. Ela não rouba apenas o seu tempo, ela rouba a confiança que você tem em si mesmo. Cada vez que você adia uma tarefa importante, cada vez que você diz que começará na próxima segunda-feira, ou quando as condições forem perfeitas, você está reforçando a ideia de que os seus sonhos podem esperar, mas a sua mediocridade é urgente. O mundo não recompensa quem tem as melhores intenções, o mundo recompensa quem executa. Enquanto você espera o momento ideal, o tempo, que é seu ativo mais escasso e valioso, está escorrendo pelos seus dedos de forma irreversível. Mas agir sem direção é tão perigoso quanto não agir. Imagine um barco com um motor potente, mas sem um leme. Ele pode se mover em alta velocidade, mas sem uma rota definida, ele está apenas acelerando em direção ao nada, gastando combustível e energia para terminar exatamente no mesmo lugar, ou pior, naufragar em águas desconhecidas. A falta de metas transforma o seu esforço em um ruído vazio. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, e geralmente esse caminho é o da menor resistência, que leva direto para a frustração. Você precisa parar de confundir movimento com progresso. Correr em uma esteira gera cansaço, mas não te tira do lugar. A vida exige que você estabeleça coordenadas precisas. Quanto você quer ganhar, em quanto tempo e qual o preço que você está disposto a pagar por isso.
Sem um alvo, a sua flecha nunca terá um destino. O tom aqui é de urgência absoluta, o relógio não para e a inércia é uma força gravitacional que te puxa para baixo, com mais força a cada dia que passa. Agir sem direção é apenas uma forma mais sofisticada de continuar perdido. Mas agir agora, com um propósito definido, é a única maneira de romper a barreira da estagnação e finalmente assumir o comando da sua jornada. Muitas pessoas acreditam que a grande mudança em suas vidas virá de um momento de inspiração ou de uma oportunidade de ouro que surgirá do nada. Mas a psicologia do desespero nos mostra uma realidade bem diferente. O quinto hábito, que marca o clímax da decisão, é o vício de esperar pelo fundo do poço para finalmente reagir. Existe uma tendência perigosa em acreditar que só precisamos mudar quando a dor de continuar como estamos se torna maior do que o medo da mudança. É a lógica de quem espera o aviso de despejo, a demissão ou a falência para começar a agir com a seriedade que a vida exige. Mas esperar pelo desespero para tomar uma atitude é como tentar aprender a nadar enquanto você está se afogando no meio do oceano. Nesse estado, as suas decisões não são estratégicas, elas são desesperadas. O desespero nubla a visão, gera pressa onde deveria haver precisão e te faz aceitar qualquer migalha apenas para sobreviver. O verdadeiro desafio que eu te proponho hoje é não esperar o colapso. A transformação real acontece quando você utiliza a pressão do seu estado atual, mesmo que ele ainda seja suportável, como um impulso estratégico e lúcido. Você não precisa que o chão desapareça sob seus pés para decidir que quer voar. O clímax da decisão é o momento em que você olha para a sua vida hoje e, mesmo que não haja uma tragédia acontecendo, você decide que o bom é o maior inimigo do extraordinário. É entender que a estagnação é uma morte lenta e que a urgência deve ser criada pela sua vontade de vencer e não pela sua necessidade de não morrer. Quando você toma a decisão de mudar, enquanto ainda tem fôlego, você está no comando. Você escolhe as armas, define o campo de batalha e planeja o ataque. Não permita que o destino precise te dar uma rasteira para que você finalmente abra os olhos. Use a sua insatisfação atual como o combustível para um salto calculado. A lucidez no meio da estabilidade é o que diferencia os líderes dos sobreviventes. Decida agora antes que a vida decida por você. A sua evolução não acontece no isolamento e é aqui que os hábitos 6 e 7 revelam como o ambiente externo e a sua postura interna podem ser os seus maiores aliados ou os seus carcereiros mais cruéis. Primeiro, precisamos falar sobre o contágio social. Você, quer queira ou não, uma média das pessoas com quem mais convive. O seu círculo social é composto por indivíduos que só reclamam da economia, que buscam culpados para os próprios fracassos e que ridicularizam qualquer tentativa de crescimento. Você está submerso em um campo de força de mediocridade. Pessoas limitantes agem como âncoras. Elas não querem que você suba porque a sua ascensão serve como um espelho que reflete a inércia delas. Sucesso exige que você seja seletivo com quem compartilha a sua mesa. O contágio é real e a mentalidade de escassez é tão transmissível quanto uma virose. Se você não mudar de ambiente, o ambiente acabará por moldar você de volta ao tamanho que ele julga aceitável. Mas o contágio externo é apenas metade da batalha. A outra metade é o seu ambiente interno, especificamente a sua relação com o conhecimento. No momento em que você decide que já sabe o suficiente, você começa a morrer financeiramente. Parar de aprender é o hábito que garante que você se torne obsoleto em um mundo que não para de girar. A ignorância é o imposto mais caro que um ser humano pode pagar, porque ela cobra juros sobre as oportunidades que você nem sequer foi capaz de enxergar. O aprendizado contínuo não é um luxo acadêmico, é o único adubo capaz de sustentar o crescimento de longo prazo.
Enquanto a maioria gasta o tempo livre alimentando distrações baratas, o futuro milionário está investindo em novas habilidades, refinando sua visão e atualizando seu arsenal intelectual. O conhecimento é o único ativo que ninguém pode confiscar e que se multiplica conforme você o usa. Se você quer colher resultados diferentes, precisa plantar sementes de sabedoria diferentes. Saia da zona de conforto das amizades estagnadas e entre na arena do aprendizado implacável. Só cresce quem se permite ser aprendiz todos os dias. Chegamos ao momento da verdade, onde todas as peças do quebra-cabeça se encaixam na peça final e, mais importante, o hábito da autorresponsabilidade radical. A partir de agora, você precisa entender que a riqueza não é algo que você encontra, é uma identidade que você constrói. O mundo pode ter te dado as cartas, mas é você quem decide como jogar a mão. Se você continuar culpando o sistema, o governo ou a sua infância, você estará entregando a chave da sua cela para as mesmas circunstâncias que te aprisionam. Retomar o poder significa admitir que se a sua vida financeira está um caos, a culpa é sua, e essa é a melhor notícia que você poderia receber. Porque se a culpa é sua, a solução também está nas suas mãos. Você não é mais uma vítima das circunstâncias, mas o arquiteto do seu destino. A escassez que você viveu até aqui foi apenas um capítulo, não o livro inteiro. Para que o seu novo eu prospere, o seu velho eu precisa morrer hoje. Não há mais espaço para desculpas, não há mais tempo para hesitações. A partir deste segundo, cada escolha, cada centavo economizado e cada hora investida em conhecimento é um selo de autenticidade da sua nova identidade de abundância. O grande finale dessa jornada não acontece aqui na tela, mas aí dentro da sua cabeça. Se você chegou até o fim deste vídeo, você não faz mais parte da massa que apenas assiste a vida passar. Você agora é um protagonista ativo. A sua mente foi hackeada, o software foi atualizado e o caminho para o topo está limpo. Agora, eu quero que você faça um pacto público com o seu futuro. Se você sente que a chave virou e que a partir de hoje a escassez não tem mais lugar na sua mesa, escreva aqui nos comentários: minha mente mudou hoje. Esse simples ato é o seu primeiro passo para materializar essa nova realidade. Se esse conteúdo sacudiu a sua percepção e te deu as ferramentas para lutar, não guarde isso só para você. Inscreva-se agora no canal e deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam quebrar suas gaiolas. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que você quer ter ao seu lado quando chegar ao topo. Lembre-se, o conhecimento é a semente, mas a sua ação é o que faz a árvore crescer. O jogo mudou, a sua história de riqueza começa agora. Nos vemos no próximo nível.